Olá, caros amigos do Board, um prazer imenso estar falando aqui para vocês. Na verdade, gostaria de estar aí, revê-los, amigos. Estou aqui com um propósito e objetivo de falar para vocês sobre o livro, né, do Padrão HDI, Gestão de Nível de Serviço. Esse livro que nós lançamos recentemente, tivemos uma quantidade de downloads assim, enorme, né? Enorme mesmo. Na verdade, precisa até verificar o quanto que ficou no final lá de downloads, mas a gente ficou muito surpreso com a carência que o mercado tem em relação a esse processo. Mesmo tendo as informações aí, através desses frameworks e tudo mais, eu tenho visitado muito o país e fazendo muitas certificações de centro de suporte pelo país, né? E percebo tanto o Service Desk de 1000 chamados por mês, quanto o Service Desk de 500 mil chamados, 800 mil chamados por mês, os problemas são os mesmos, é impressionante. E um que acaba sendo assim muito comum é o catálogo de serviço, é a confecção do catálogo de serviço, a estruturação desse catálogo de serviço, a ausência de um catálogo de serviço com uma linguagem mais de usuário, de cliente, não usando terminologias ou termos técnicos, né? Usando a linguagem dele, tendo empatia, um catálogo de serviço técnico e aí fazendo um cruzamento entre os dois, né? Aquela questão lá de estruturar o serviço e o catálogo de serviço de uma forma em que os serviços, aqueles serviços que são comuns, as unidades de negócio, às vezes você tem um cliente que tem várias unidades de negócio. Quais são os serviços comuns a essas unidades de negócio, né? Quais são os serviços específicos para cada uma dessas unidades de negócio? Então, existe uma estruturação que ela é muito grande, né? Que é muito interessante. E uma coisa que eu percebo assim, em muito Service Desk, se você quiser saber de fato se o Service Desk está bom ou não, um dos grandes causadores disso é o catálogo. É o catálogo. Basta dar uma olhadinha no catálogo de serviço e falar assim, esse Service Desk sofre pra caramba, porque o catálogo, muitas vezes, a maioria deles, pelo que eu tenho percebido em auditorias, em entrevistas, em bate-papos, é porque fica com um catálogo de serviço muito técnico. E aí, o usuário, quando vai lá para o portal e fazer uma abertura de chamada via portal, tem muitas quebras, muito difícil localizar aquela linha de serviço. E uma outra coisa assim que é um dos grandes problemas é combinar o jogo com o usuário, né? O usuário e o cliente. Que é isso que o catálogo de serviço faz. Ele combina o jogo entre as áreas internas do Service Desk para fazer com que aquilo funcione e funcione muito bem, combina o jogo com o cliente, que é o cara que vai pagar por isso, e o Service Desk acaba sendo, e a área de TI como um todo, acaba sendo intermediador desse processo como um todo, né? Não é aquele negócio de TI empurra a goela abaixo, os tempos, sei lá, um kit de estação de trabalho, vai levar 3 meses para instalar um kit de estação de trabalho, que é um computador, um kit de telefone, login, rede, sistema operacional, aquela coisa toda. Para cada um desses serviços, ele é um grupo solucionador, né? Mas para o usuário é um único serviço, que é o kit de estação de trabalho dele, né? Então esse sincronismo tem que ser feito, e tem que ser feito através de uma estruturação de catálogo de serviço, onde cada linha do catálogo de serviço tem que determinar quem é o público, quem vai usar para cada uma daquelas linhas, quais são as exceções, né? Vamos supor, eu vou fazer um outsourcing de impressão, sei lá, eu posso colocar uma exceção, não forneço toner, né? O serviço é sacanagem, mas não forneço toner para o usuário. É uma exclusão do serviço, é o jogo combinado. É aquilo que realmente está sendo pago. Se por acaso o usuário está insatisfeito com o tempo ou com até o custo do serviço, cabe ele falar com o cliente. E aí vocês acabam sendo intermediadores, o Service Desk, a área de TI como intermediadores, né? Mas um dos grandes problemas que eu vejo fortíssimo com relação à gestão de nível de serviço é que, infelizmente, ainda, mesmo com essas informações, com a gestão de nível de serviço, que é um processo e é uma área apartada, ou deveria ser uma área apartada, ainda os CIOs e muitos gerentes e muitos gestores de Service Desk não percebem que ele não pode acumular esse papel. O gerente de Service Desk, um coordenador de Service Desk, ele não pode ir lá e criar o catálogo de serviço. Não tem tempo, senhores, para montar isso, para fazer. Então, na verdade, quando nós lançamos esse segundo livro, né, o primeiro livro foi o SCC, o Support Center
Certification, né, que fala sobre a certificação do centro de suporte. Lançamos agora esse segundo livro, que é um livro de padrão para montagem, para estruturação de uma área de gestão de nível de serviço, ao qual está dentro dessa área o catálogo de serviço. O catálogo de serviço cliente, catálogo de serviço técnico, os acordos de nível operacional entre as áreas, os contratos de apoio, seja para com os fornecedores. Mas toda essa estruturação é uma outra área apartada. E eu vejo tanta gente sofrendo, e os CIOs, e muitas pessoas, não, acumula esse papel aí, faz isso, faz a estruturação do serviço. Cara, não dá, cara. E acho que está economizando dinheiro, está perdendo muita grana, porque vai aumentar o backlog do Service Desk, o serviço vai ficar uma porcaria, e se conseguir, vai tirar uma foto. Daqui a pouco fica desatualizado de novo, porque é difícil acumular essas duas funções, né? Então cabe, quando nós lançamos esse livro, e ele na verdade ele já existia internamente no Service Desk há muito tempo, como uma série de 15 livros, né? Então nós lançamos esse segundo livro, tem um terceiro livro que a gente vai submeter para vocês também, que é a gestão de problemas, para vocês entrarem com a experiência e o crivo de vocês, mas a ideia é dar uma disciplinada, trazer um pouco mais a realidade desse centro de suporte que acaba sendo uma vidraça, né? A gente quer tanto que o nosso Service Desk seja uma vitrine, mas ele está acumulando tanto papel, que ele faz gerenciamento de incidentes, mas também faz o gerenciamento de problemas, se bobear, faz o gerenciamento de mudança, acumula a estruturação do catálogo de serviço, faz a gestão de nível de serviço. É muita coisa para uma única área acumular. E essa falta de definição de processo e tudo mais faz com que tenhamos um grupo de heróis, né? E não, infelizmente, uma área bem estruturada, com serviço, onde todo mundo tem seus papéis e responsabilidades. E a ideia de falar desse livro, e eu estou dando esses recadinhos para vocês aqui, para que vocês nos ajudem, seja nas suas palestras agora que vai ter no evento, ou em artigos, o que vocês tiverem, para dar uma fomentada em cima desse livro e dos próximos livros que virão. Porque a ideia é que a gente lance realmente, gratuitamente, e comece a abrir um pouco mais a cabeça das pessoas em relação àquilo que realmente a gente precisa para montar. Seja do coordenador, do gerente de Service Desk, porque esses caras, eles devem ser clientes da gestão de nível de serviço. Então deveria ter uma outra área falando assim, olha, meu amigo, enquanto você não estruturar essa área aí de gestão de nível de serviço, eu vou ficar sofrendo aqui, entendeu? Então é importante a gente chegar e dar esse recado para o gestor. Em contrapartida, para o CIO, meu amigo, enquanto você ficar com um monte de áreas cinzentas na tua área de TI, esse daqui não vira uma engrenagem, esse negócio não funciona. Então a gente soltou essa gestão de nível de serviço e a gente percebeu uma receptividade muito boa. E, em contrapartida, o HDI, ele quer... O que o HDI ganha com isso, né? Soltando isso de uma forma gratuita? Diversas situações, diversas formas, né? Questão de visibilidade, credibilidade. Mas, em termos financeiros, o que nós queremos e estamos preparados para isso? É para implementar a gestão de nível de serviço, catálogo de serviço, está implementado de uma forma bem estruturada e que a gente está oferecendo esse serviço de consultoria também. Então, a ideia, só para vocês terem ideia, a gente ficou pelo menos aí uns 2 anos trabalhando nos templates, em toda a estruturação desse catálogo. A gente já tem tudo muito bem pronto. Papel, políticas, macroatividades, atividades, instruções de trabalho, instrumentos de apoio, catálogo de serviço técnico, catálogo de serviço de negócio, a estruturação de como que ele deve ser. Então eu vejo muitas áreas e muitas empresas sofrendo, perdendo muito dinheiro porque desconhece o processo. A gente acha que eles conhecem, assim, que mergulhou, mas não conhece, não conhece. Porque quando você fala, ele fala, pô, isso aí faz sentido, isso aí é óbvio, por que eu não implementei ainda? Então a ideia até desse vídeo aqui, e me desculpe por não estar aí falando pessoalmente para cada um de vocês, é pedir ajuda de vocês, né? Pedir ajuda para que vocês também, como grandes, são os boards que ditam tendências, ditam caminhos, são os grandes facilitadores desse mercado, ajudar a disseminar esse recado aí da estruturação do catálogo de serviços, tá bom? E aguardem o próximo livro, Gestão de Problemas, hein? Vamos falar de análise de causa-raiz, Pareto, Ishikawa, vamos falar de relação 80-20, os 5 porquês,
tem um monte de mecanismo, vamos falar do War Room, gestão de crise, né, que é tão importante essa estruturação. Então aguarde e conto com vocês para colaborar nesse outro livro aí, tá bom? Abração para vocês, uma excelente reunião para vocês, fique com Deus. Abraço, obrigado.